Oi, bom dia! Hoje eu improvisei um quadro aqui na minha casa para explicar a vocês melhor sobre as horas. Então vamos lá, vocês já sabem que o ponteiro pequeno do relógio ele marca as horas e o ponteiro grande do relógio marca os minutos, né? Então hoje nós vamos aprender que o dia tem 24 horas e também vamos aprender os minutos. Então vamos lá, começando aqui pelo dia que tem 24 horas. O dia tem 24 horas, mas o nosso relógio analógico, que é o relógio de ponteiros, ele só vai até 12. Como que então o dia tem 24 se o relógio vai só até 12? É isso que eu quero que vocês entendam hoje. O ponteiro pequeno, que é o que marca as horas, ele tem que dar 2 voltas completas no relógio para dar 24 horas. Porque se ele vai até 12, 12 é a metade de 24. Então ele foi uma vez até o 12, deu 12. Ele vai mais uma vez, vai dar as 24 horas que um dia tem. Então, 2 voltas que o ponteiro pequeno dá no relógio, passou um dia inteiro, passou 24 horas. E é isso que eu vou explicar. Quando o ponteiro pequeno começa lá no 1, que é 1 hora da manhã, 1 hora da madrugada, ele está apontando para o 1, é 1 hora da manhã, ponteiro pequeno. Para o 2, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, 12 horas ou meio-dia. Por quê? O ponteiro deu uma volta completa. Então, ele está na metade do dia. Por isso que quando está no 12, a gente normalmente fala meio-dia. O ponteiro pequeno chegou aqui no 12, é meio-dia, 12 horas. Mas o ponteiro pequeno ele vai continuar de novo. Ele vai dar a sua segunda volta no relógio. Então, eles não colocaram aqui, mas a gente tem que entender que quando chegou aqui no 12, vai continuar, as horas vão continuar. Então, ele chegou aqui, o 1, quando ele apontar aqui para o 1, de novo, na parte da tarde, o 1 vai ser 13, porque 12, 13. O 2 vai ser 14, o 3 vai ser 15, o 4 vai ser 16, o 5 vai ser 17, o 6 vai ser 18, o 7 vai ser 19, o 8 vai ser 20, o 9 vai ser 21, o 10 vai ser 22, o 11 vai ser 23 e o 12 vai ser 24. Aí sim vão dar as 24 horas do dia, né? Então, a segunda vez que ele começa a dar a volta, o ponteiro pequeno está apontando para o 1. É 1 hora da tarde, mas no relógio digital, normalmente, não vai estar escrito 1 hora da tarde, porque já apareceu 1 hora da manhã uma vez no relógio, então a parte da tarde vai aparecer 13, porque na verdade são 13 horas. Por quê? Meio-dia eram 12 horas, depois 1 da tarde vão ser 13 horas, e assim sucessivamente até chegar no 24. Então, esse número que aparece no nosso relógio, esse número de dentro aqui, é antes do meio-dia, que a gente escreve assim, AM, antes do meio-dia. E a segunda volta que ele vai dar é esse número de fora que eu coloquei, que a gente tem que entender que continua do 12, é só continuar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É o número que a gente tem que guardar na nossa cabeça. E essa segunda volta que o ponteiro vai dar, que é esse número de fora que a gente tem que guardar na cabeça, é depois do meio-dia, é pós-meio-dia. Então, a gente escreve PM, pós-meio-dia. Entenderam? Então, por exemplo, se aparecer escrito assim, agora são 19 horas. 19 horas quer dizer que são 7 horas, quer dizer que o ponteiro pequeno vai estar apontado aqui para o 7 e o ponteiro grande vai estar no 12, para ser 19 horas. Então, nós sabemos que 19 horas são 7 horas da noite, não da manhã. Porque se fosse 7 horas da manhã, estaria escrito 7 horas, porque seria na primeira volta que o ponteiro deu. Como estava escrito 19 horas, a gente tem que entender que é 7, que o 19, ele vale 7 horas, mas ele vale 7 horas da noite.
ele vale 7 horas pós meio-dia, porque é depois do meio-dia. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. A primeira volta que o ponteiro deu, a primeira volta, é antes do meio-dia. A segunda volta, é esse número de fora que vocês têm que aprender aqui na cabecinha, é pós meio-dia. Entendido? Mais um exemplo aqui só para ver se vocês vão entender mesmo. Se aparecer, deixa eu apagar aqui. Se aparecer numa atividade, para vocês colocarem 16 horas. 16 horas, que horas são 16 horas? Então, nós vamos olhar aqui, né? 12. Então, continua. 13, 14, 15, 16. Ah, 16 é 4, então quer dizer que são 4 horas, 16 horas. O ponteiro pequeno está mostrando para o 4. Só 4 horas da tarde, né? Porque 16 quer dizer que é pós-meio-dia. Então, são 4 horas da tarde, tá? E se fizer o contrário? Se aparecer uma pergunta assim, ó. Se tiver aqui o relógio montado, e aí o ponteiro pequeno tá pro 2 e o ponteiro grande lá no 12. E aí eu pergunto assim, são 2 horas da tarde. Escrevam no relógio digital 2 horas da tarde. Lá no relógio digital não vai dar para escrever da tarde. Talvez até tem relógio que pode aparecer pós meio-dia, mas nesse nosso vamos supor que não tem. Então, 2 da tarde quer dizer que é pós meio-dia, tarde. Então, é o número de fora, é o número que a gente tem que entender, que temos que decorar, que é a segunda volta do relógio. Então, 2, a segunda volta do relógio parou no 12, a primeira volta. Então, 13, 14. Ah, quer dizer que 2 horas da tarde são 14 horas. Entendido? Agora eu vou ensinar vocês sobre os minutos. O que eu quero que vocês entendam? Que o dia tem 24 horas e que 1 hora tem 60 minutos. Então, vamos escrever aqui. 1 hora é igual a 60 minutos, certo? E o ponteiro que marca os minutos é o ponteiro grande. Então, o ponteiro grande, ele tem que dar a volta completa no relógio para passar 1 hora, ou seja, passar 60 minutos. Então, como que nós vamos saber quantos minutos se passaram quando o ponteiro grande estiver apontando para cada número desses aqui? Porque esses números que aparecem aqui são as horas, né? Então, os minutos, a gente olha por uns risquinhos que tem no relógio, uns risquinhos que aparecem aqui, ó, entre um número e o outro. E é isso que eu vou explicar para vocês. O ponteiro grande vai marcar os minutos, então, novamente falando, ele vai dar uma volta completa aqui para passar 1 hora inteira. Então, nós vamos fazer risquinhos, que vão ser os minutos. 60 minutos tem 1 hora, então, temos que distribuir 60 minutos no relógio, que vai ser a volta que ele vai dar. Como que nós vamos fazer isso? Cada risquinho que aparece entre o número e o outro número, ele vale 1 minuto. Então, do número 12 até chegar no número 1, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos, ou seja, 5 minutos. Cada risquinho desse vale 1 minuto. Então, do 12 até o 1 tem 5 risquinhos e assim por diante, ó. Então, dessa forma, fizemos 60 risquinhos no relógio, ou seja, 60 minutos. Como eu já disse, cada risquinho desse vale 1 minuto. Então, como eu já expliquei, do 12 até chegar no 1, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos, ou seja, 5 minutos. Então, do 12 até o 1, já passou 5 minutos. Quer dizer que, quando o ponteiro grande apontar aqui para o 1, ele vale
5. E assim vai, contando de 5 em 5, porque entre um número e o outro número sempre vão passar 5 minutos. Então, do 12 até o 1, 5 minutos. Do 1 até o 2, mais 5 minutos. Então, já passou 5 aqui. Mais 5 daqui, 10. Mais 5 daqui, 15. Mais 5 minutos que passou aqui, 20. Mais 5 minutos, 25. Mais 5 minutos, 30. Mais 5 minutos, 35. Mais 5 minutos, 40. Mais 5 minutos, 45. Mais 5 minutos, 50. Mais 5 minutos, 55. Mais 5 minutos, 60 minutos, ou seja, 00. Porque é uma hora completa, então a gente costuma falar 00, né? Porque os minutos são exatos. 00 quer dizer que passou uma hora. Então, é dessa forma que nós contamos os minutos, contando de 5 em 5. Dessa forma, vão dar os 60 minutos, que é uma hora, que é a volta que o ponteiro grande tem que dar completa no relógio para passar uma hora, 60 minutos. Entendido? Então, como que fica? Se um ponteiro pequeno estiver apontando aqui para o 4 e o ponteiro grande, que é o dos minutos, estiver apontando para o 2, o ponteiro pequeno mostra realmente para as horas, que é o número que está mesmo dentro do relógio, então são 4 horas. E o que eu acabei de ensinar para vocês, que são os minutos, o ponteiro grande está mostrando para o 2. Não quer dizer que são 2 minutos, quer dizer que tem que contar quantos risquinhos passaram até chegar no 2. Nós sabemos que é 10 risquinhos que passaram até chegar nos 2. Então, o ponteiro grande mostrou para o 2, quer dizer que são 10 minutos. Então, esse relógio aqui, esse horário que eu marquei, são 4 horas e 10 minutos. E é isso que vocês têm que guardar. Que os minutos, o ponteiro grande mostra para os minutos, é esse número que eu escrevi de fora, que a gente conta de 5 em 5. E que a gente tem que guardar na nossa cabeça. Que o 1 já passou 5 minutos, então começa aqui, 5. E aí é só contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Passou uma hora, 60, 00. E é isso que vocês têm que guardar, que os minutos é um número que não vai aparecer no relógio. A gente tem que decorar que conta de 5 em 5 para saber os minutos. Então agora vão ter bastante atividade aí das horas, tanto de antes do meio-dia, pós-meio-dia, que eu já expliquei como que olha, quanto também dos minutos. Qualquer dúvida vocês me mandem. Tchauzinho!